Olá, começa agora o Nós da Educação. E o programa de hoje é ao vivo e você, professor, pode participar. Tire suas dúvidas, mande seus comentários que responderemos no decorrer do programa. O telefone é 0800 645 1520. Afinal, o Nós da Educação é um programa que foi criado para que todos nós, juntos, possamos desatar os nós da educação e tirar suas dúvidas de sala de aula. Hoje vamos conversar sobre a sociologia e sua importância para a educação, seus principais temas e como você, professor, pode aplicá-los no seu dia a dia. Para tratar desses temas, o Nós da Educação convida a professora Ileise Fiorelli, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Estadual de Londrina e secretária da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Sociologia. Olá, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer estar de volta à TV Paulo Freire e falar com os professores e com as professoras do Estado do Paraná, especialmente do curso de formação docente. Professora, para começar o nosso programa, eu gostaria que a senhora contasse para a gente como é possível trabalhar a relação entre a sociologia e a educação. Olha, essa é uma relação bastante antiga. A sociologia, através de seus fundadores, principalmente Émile Durkheim, se desenvolve estudando este fenômeno, ou seja, o fenômeno da educação, porque entende que todas as sociedades, em quaisquer época, de diferentes formações sociais, ela sobrevive através de um processo importante, que é o processo de ensinar a herança histórica às novas gerações. Então, a educação e a sociologia, a relação é tanto a educação como um objeto de estudo da sociologia, como também um campo de intervenção dos estudos sociológicos. Então, são duas dimensões nessa relação. Uma dimensão de estudar este fenômeno e de intervir também. Então, de aplicar? De aplicar, através dos estudos sociológicos sobre os diferentes outros fenômenos correlatos à educação, através desses estudos, conseguir instrumentos para intervenção também na sociedade e no campo da educação, inclusive da educação escolar, não só a educação escolar, mas também na educação escolar. Então, é uma relação que vem se constituindo. No Brasil, a sociologia entra nos currículos através dos educadores, através da educação. Então, é uma relação de objeto de intervenção e também de institucionalização. A sociologia também depende dos processos educacionais para se constituir como uma ciência nas diferentes sociedades, mas especialmente no Brasil é uma relação muito importante e histórica. E quais são os fundamentos sociológicos da educação? Olha, os principais eixos para nós pensarmos esses fundamentos se encontram na tradição da sua produção clássica e contemporânea, nas pesquisas que vêm sendo realizadas aí há mais de 5 décadas, pelo menos, ininterruptamente no mundo inteiro, e, sobretudo, na concepção do que eu disse anteriormente, a educação como um processo que está presente em todas as sociedades, de tal forma que esse é o primeiro princípio sociológico, Existem grupos sociais, existem relações sociais, aí existe educação, formas de educação. Que não precisa ser necessariamente a educação formal. Exatamente, até porque a educação formal ou a educação escolar é uma invenção das sociedades industriais, das sociedades capitalistas, sobretudo a partir do século XVIII em diante, onde nós temos então a organização de sistemas de ensino e da escola como conhecemos hoje. Agora, a educação, no sentido como um princípio que perpassa as relações, porque, como diz o Durkheim, todas as sociedades precisam educar as gerações mais novas, de acordo com as regras, os valores das gerações mais velhas. Você precisa criar esse ser social.
E a educação... O que significa, então, que a educação não acontece só na escola. Não, ela acontece na família, ela acontece em todos os espaços sociais. No espaço de lazer, o Gramsci depois retoma isso, a educação como um princípio que está, então, presente em todas as manifestações, inclusive manifestações violentas, né? Ele pega o exemplo de Roma, quando se fazia lá o circo, né, de apresentar, jogar os cristãos aos leões e tal, quer dizer, ele diz, ali havia um princípio educativo, né? Olha, a mensagem era muito clara, né, se vocês são cristãos, vocês serão atirados aos leões, enfim, todos os processos políticos ou não, de lazer de uma sociedade, educam, criam mensagens que serão ou não incorporadas pelos indivíduos daquela sociedade. E acontecem dentro de uma relação espaço-tempo aí. Exatamente. Você não tem... É impossível entender a educação de uma maneira abstrata. E aqui vem até uma diferença em relação a outras disciplinas que estudam a educação, né? Do ponto de vista sociológico e histórico, a educação só é compreendida naquelas relações que tem uma data, né? Que tem um período, que tem um formato, que tem uma forma de hierarquizar o poder, uma forma de socializar os indivíduos. Como é o próprio exemplo que você acabou de dar. Então, essas práticas de socialização, elas são educativas, mas elas são extremamente diferentes. A educação de Esparta e de Atenas eram educações diferentes na Grécia Antiga, né? A educação romana era diferente e assim por diante. Professora, e qual o conceito de educação utilizado na sociologia, segundo autores clássicos como Weber, Marx, Durkheim? Então, para definirmos educação a partir desses autores, nós temos que lembrar que eles possuem teorias sociais com consequências de sistema social diferenciadas, né? Ou seja, explicando. O Durkheim tem uma concepção que a gente denomina de funcionalista, né? Pensa a sociedade analogamente a um corpo social, onde as instituições, onde os grupos possuem funções definidas e essas funções, elas que criam um sistema, né? Um sistema equilibrado, né? Portanto, a educação seria mais uma dessas instituições, né, ou a educação e a escola aqui particularmente, que faria com que esse sistema, dentro de uma divisão social do trabalho, permitisse a criação de seres sociais capazes de cumprir os seus papéis sociais. Seria uma reprodução de padrão, normas? Reprodução, exatamente. Educação é muito ligada, do ponto de vista sociológico, a educação consiste, sim, em garantir a reprodução social. A reprodução das relações, a reprodução das regras. A educação, do ponto de vista sociológico, mesmo os sociólogos contemporâneos estudam este fenômeno a partir deste conceito de reprodução. Então, e o Durkheim é uma grande inspiração, porque desses três clássicos, ele é o sociólogo da educação por excelência, né? Max Weber e Marx não se dedicaram tanto a estudar a educação quanto o Durkheim. Então, na perspectiva de Durkheim, educação é sim a educação, a ação das gerações mais velhas sobre as gerações mais novas, no sentido de trazê-las para a consciência coletiva, de desenvolver a consciência coletiva, de tal modo que você garanta a sobrevivência da sociedade, seja ela qual for, a sociedade romana, a sociedade capitalista, né? Então, a educação, ela tem essa função, aí usando exatamente a perspectiva durkheimiana, função de garantir a reprodução social. E Weber e Marx? Então, por exemplo, o Marx, ele, embora não tenha muitos textos que ele fale de educação, mas na perspectiva marxiana, se nós retomarmos os manuscritos filosóficos e a própria ideologia alemã,
nós podemos pensar que a educação também é um princípio para o Marx fundamental no sentido de garantir a transmissão da herança histórica. Por quê? Porque os seres humanos, diferente dos animais, conseguem a sua reprodução, inclusive material, em função da aprendizagem com as gerações anteriores. Nós não vamos inventar a roda todo ano, toda época, né? Então, as coisas que já foram inventadas e criadas por diferentes gerações são apropriadas através do quê? Do ensino. Então, a atividade de ensinar, na perspectiva marxiana, ela é também inerente à nossa constituição enquanto seres vivos. Porque as abelhas trabalham, as formigas trabalham e fazem coisas maravilhosas, o João de Barro. O que significa isso? Que instintivamente esses seres vivos têm uma herança genética que lhes permite construir sempre esses instrumentos, fazer as colmeias, produzir o mel, né, no caso das abelhas. No caso dos seres humanos, nós precisamos aprender. Nós temos uma herança genética, sim, mas a herança histórica se dá através da aprendizagem, do ensino e da aprendizagem. Então, numa perspectiva marxiana filosófica, podemos pensar que a educação tem uma função fundamental de garantir a reprodução da espécie, através da transmissão da herança histórica. É uma reprodução, digamos assim, da classe dominante? Neste sentido que eu estou falando, não necessariamente, né? Mas caminhando na teoria marxiana para o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, para o Capital, nós podemos pensar que a educação escolar no capitalismo, sim, cumpriria esta função de reproduzir as classes sociais, reproduzir a ideologia dominante. Então, Marx não chegou a desenvolver isso, os marxistas posteriormente é que acabaram desenvolvendo esse conceito. Althusser, por exemplo, quer dizer, a escola reproduziria a ideologia das classes dominantes. Né? Então, a consequência da teoria marxista para pensar a educação é isto que você acabou de falar. Mas do ponto de vista filosófico da teoria marxiana, pensando a educação, é aquele outro sentido que eu acabei de explicar. E qual o papel da sociologia como ferramenta para a educação na compreensão, digamos assim, da realidade escolar? Olha, é fundamental, porque aqui até só para não esquecer do Weber, que eu acabei não falando, por exemplo, tanto o que eu falei do Durkheim, como o que eu falei do Marx e o que eu vou falar do Weber, são instrumentos ou uma espécie até de óculos que nos ajudariam a enxergar essa realidade, né? Inclusive, diferentes óculos poderão, esses diferentes óculos, nos levar a enxergar diferentes aspectos dessa educação. No caso do Weber, que instrumentos e que ferramentas ele nos ajudaria? O conceito de burocracia é importante. Quando Weber estuda a questão da burocracia, ele tenta perceber como é que se dá a educação nesse processo de racionalização das sociedades. Então, ele compara a educação na sociedade capitalista com a educação dos letrados chineses. E ele percebe que naquela situação, né, na China antiga, na China imperial, a educação era baseada no cultivo, ele chama de pedagogia do cultivo. Cultivar realmente o amor às artes, o amor às lutas marciais, o amor à política daquele período e, sobretudo, à filosofia. No caso da educação nas sociedades modernas, sobretudo capitalistas, nós estaríamos desenvolvendo a pedagogia do treinamento, uma pedagogia baseada na perseguição de títulos, no acúmulo de títulos, né? Então, a burocracia faria com que os títulos precisassem, para adquirir os títulos, você não precisa necessariamente cultivar os saberes. Então, é uma discussão muito bonita que eu posso retomar posteriormente, que a partir de Weber é possível pensar a educação e a educação escolar.
Agora, a sociologia, ela tem um sociólogo francês, o Boudelot, que usa a imagem do mapa, o sociólogo da educação como um cartógrafo. Então, a sociologia, através dessas teorias e de outras que nós poderemos debater, ela instrumentaliza os professores para, no dia a dia da escola, estabelecer mapas, que seriam seus guias para a ação pedagógica. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco. No próximo bloco, conversamos sobre os fundamentos sociológicos da educação. Vamos falar sobre a função social da educação e sobre a educação e o trabalho. É importante lembrar que hoje vocês, professores, podem participar aqui ao vivo. Faça sua pergunta, mande seu comentário. O nosso objetivo é tirar suas dúvidas. Participe. O telefone é 0800 645 1520.